Olá, uma boa noite, eu sou Everton Batista, sejam bem-vindos, né, ao programa Momento Espírita, nesta tarde aí, final de tarde, começo de noite de terça-feira abençoada para todos nós, né? Agora são 18 horas e 36 minutos, 18 horas e 36 minutos, né? Então a gente vai debater um pouquinho a respeito do tema de hoje aí, né? Exposto, né, para a gente uma mensagem de como nós devemos nos mantermos firmes no propósito aí dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Então essa aí que é a reflexão que nós vamos fazer nessa tarde de final de tarde, começo de noite dessa tarde de terça-feira aí. Certo? Vamos começar então um pouquinho aí falando a respeito, né, dos ensinamentos aí que o Mestre Jesus deixou para os 12 apóstolos, que na realidade nada mais, nada menos que também é para nós mesmos, né? Então a gente pega esses ensinamentos e, né, transforma aí também para a nossa vida. Começamos então, né, nosso programa Momento Espírita dessa terça-feira, dia 18 de abril, né? Me apresentando, eu sou Everton Batista, trabalho no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, aqui em Torres, na rua São Francisco 235, bairro Guarita, em Torres, rua Santo Antônio, né? Rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, aqui em Torres. Então você que, né, vem para Torres aí, pode passar aqui nos arredores, venha nos visitar, rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, aqui em Torres. Os atendimentos, né, do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier são sempre terças e quintas, a partir das 14h30 já tens aí os atendimentos, né? Então, terça-feira o atendimento, né, na desobsessão, e quinta-feira o atendimento é referente à saúde. Então, todos estão convidados a vir também conhecer o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, em Torres. Vamos então fazer aí começar o programa Momento Espírita, desejando a todos que, né, vão ver o vídeo, que estão aqui também presentes, né, uma boa noite aí de terça-feira, né, estão sempre com os pensamentos em prol da espiritualidade, né? Eu como Everton Batista, eu trabalho aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, faço aí, né, as palestras, né, ministro aí os cursos também, e também, né, sou em prol aí dos estudos. Então a gente tenta passar a palavra certa para as pessoas certas, né? Então esse que é o nosso objetivo. Se porventura você, né, quer fazer também a divulgação da doutrina espírita, então compartilhe esse vídeo, que com certeza, né, compartilhando aí questões relacionadas à doutrina espírita, você também estará fazendo a caridade. Então compartilhe esse vídeo, né? O vídeo vai ficar gravado aqui na página do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, né? E aonde estiver esse vídeo, o compartilhamento desse vídeo nos grupos também, né, no Facebook, referente à doutrina espírita. Então, onde ele estiver, você compartilhe, né? Vamos fazer desses ensinamentos aí, né, para que chegue às pessoas que mais necessitam. Vários vídeos já tem aqui na página do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, já tem vários, né, vídeos. Então você vê pelo tema, você pode ver ali pelo tema, né? E também aí fazer, né, os seus estudos relativamente em prol da espiritualidade, em prol aí de você também se elevar moralmente, né? E também ser uma pessoa melhor, que é o que a doutrina espírita ela nos ensina, né? Sermos pessoas de bem, né? Então sermos pessoas melhores. Vamos fazer a explanação então do programa Momento Espírita dessa terça-feira, né? Instrução aí. O programa Momento Espírita, ele tem aí, né, o título Instruções aos 12 Apóstolos. Então, o subtítulo é uma mensagem de como devemos nos manter firmes no propósito dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Então esse aí, né, que é o tema do programa Momento Espírita dessa terça-feira. Vamos começar então aí com a explanação, dizendo, né, o que o amado Mestre Jesus disse aos 12 apóstolos, né? Sabemos aí que Jesus pegou 12 pessoas, né,
com todos os seus problemas, pegou 12 pessoas com todos os, né, as suas imperfeições para fazer o apostolado dele, né, para passar a palavra do amado Mestre Jesus, para passar a palavra dele, né, para as outras pessoas. E Jesus naquela época, com já difundido ali a passagem aos 12 apóstolos, já difundido, ele veio também a instituir a igreja, né? Instituiu uma igreja, a Igreja Católica Apostólica, essa que foi a igreja instituída pelo amado Mestre Jesus. O que quer dizer, né, Igreja Católica Apostólica? Católica, né, ela quer dizer para todos ou universal, certo? Católico aí é para todos ou universal, certo? Católico e apostólico é dos apóstolos, né? Então Jesus, né, difundiu a igreja dos apóstolos para todos, católica apostólica, certo? Naquela época, e ele foi ali, né, a pedra fundamental. Quer dizer que a gente tem que se basear, né, na igreja apostólica, católica apostólica, tem que se basear toda nos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Então ele chama os 12 apóstolos, né, e diz: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levadas pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então ele já deixa uma mensagem, né? Que o caminho deles, a estrada deles vão ser aí, né, bem estreitas, né? E a estrada deles vão ser aí, né, não vai ser nada fácil. Então ele já disse que aquelas pessoas que se mantêm aí na sua zona de conforto, ela está na porta larga, né? Aquelas pessoas que só tratam bem quem lhe trata bem está na porta larga. Aquelas pessoas, né, que não querem dividir com aqueles irmãos que mais necessitam, estão na porta larga. Aquelas pessoas, né, que estão acomodadas estão na porta larga. Aquelas pessoas que estão sonâmbulas, que estão dormindo, né, passam por esse plano terrestre, né, mas não vivenciam essa reencarnação, elas estão na porta larga. Então todas as facilidades dessa vida, né, que não faz a gente evoluir, essa é a porta larga. É porque a porta estreita, essa é a porta com que a gente evolui muito mais, né? E, né, como Jesus disse: buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então a gente tem que ter, né, fazer esse sacrifício pelo bem de todos. E o que é que Jesus quis dizer, na minha concepção, né, de andar pela estrada escabrosa e estreita e dos sacrifícios pelo bem de todos? A gente tem que, né, fazer uma reflexão, né, porque naquela época Jesus, né, não tinha carros com asfalto, né? Então eles andavam, né, andavam muito a pé, ou também, né, de jumento, com um burrinho, né? Então ali era muito desconfortável, né? Então Jesus quis dizer, né, para, independente da região, independente da distância onde eles tivessem que ir, para que eles fossem, né, para aquelas regiões onde aquelas pessoas mais necessitavam. E isso ele está nos dando um ensinamento também aqui para, né, para nós, para o nosso meio, para a nossa época, para o nosso convívio, né? Então todas as palavras de Jesus para os apóstolos, elas podem ser transformadas em instruções para nós mesmos, que estamos aí, né, na porta larga do não sacrifício, na porta larga, né, da zona de conforto, na porta larga, né, que está tudo bem, então, né, está bem tranquilo. Então Jesus nos mostra, né, que nós devemos doar, né, o que nós temos em prol dos outros, independente, né, se tiver que fazer sacrifícios ou não, porque o sacrifício ele faz a gente evoluir, ele faz a gente crescer espiritualmente,
faz a gente crescer moralmente. Lembro-me de uma história que diz, né, os lá da Arábia, aquele povo lá, né? Então eles dizem que os bisavós deles andavam de camelo, né? Os avós dele andavam de camelo, né? Eles andam de Land Rover, né? Os filhos deles vão andar de Land Rover, mas a outra geração, as outras gerações, elas vão começar a andar de camelo. Por quê? Porque circunstâncias difíceis fazem homens difíceis, né? Circunstâncias fáceis fazem homens, né, não tão fortes. Circunstâncias difíceis fazem homens fortes, né? E circunstâncias fáceis não fazem homens fortes, fazem homens fracos. Então essa que é a percepção que Jesus quer nos dar, né? A percepção da gente, né, querer fazer em prol do outro. Por exemplo, mas eu não tenho, né, bens materiais para doar. Então você pode doar o seu tempo. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Doe seu tempo, né, em prol dos outros. Faça uma cesta básica e doe, sem alardes, né, sem querer que as outras pessoas fiquem sabendo. Porque é importantíssimo a gente fazer a doação, né, porque Jesus disse, né, dá com a mão, o que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo. Então esse é um dos ensinamentos do amado Mestre Jesus também. Porque hoje muitas pessoas, elas doam, mas tem que ter umas 3, 4 câmeras filmando para mostrar que ela está doando. Isso não é caridade, né? Isso não tem nada a ver com a caridade. Eu vi também no Face, um tempo atrás, né? Duas mulheres de uma igreja lavando os pés uma da outra, né? E mostrando no Facebook que elas estavam lavando os pés uma da outra. Jesus nos mostra que o ato de lavar os pés naquela época era um dos atos assim mais repugnantes que existiam, né? Era um dos atos assim mais, digamos, nojentos, porque o pé daquela pessoa, imagina o pé, né, daquelas pessoas que usavam sandálias naquela época onde não tinha asfalto, não tinha piso, não tinha, né? Então naquela época que era deserto, né? Era só um areião. Então os pés daquelas pessoas, elas ficavam, né? Não como os pés daquelas mulheres, uma lavando o pezinho do outro, depois de vindo da pedicure, né? O pezinho macio. Então esses atos, né, que mostram, né, que as pessoas, elas querem fazer caridade, mas não querem ser zona de conforto. Por que não lavar o pé de um mendigo, então? Né? Por que essas duas mulheres não foram lavar o pé de um mendigo, não foram dar banho, né? Lavar a cabeça de um mendigo? Daí isso é caridade. Não, mas não, né? Uma quer lavar o pé da outra e daí postando ali na internet e todo mundo dizendo, que bonito, né? Que nem Jesus. Não tem nada a ver que nem Jesus. Nós temos que ser firmes, né, nas nossas concepções, gente, entendeu? E nós temos que estudar muito para nós não nos deixarmos levar por falsas aparências. Então estou fazendo o programa Momento Espírita, que é um programa com cunho, né, de palestra, né, mostrando, né, as realidades, descortinando aí os véus, né, das aparências e mostrando aí, né, sem véu. Você quer fazer a caridade? Faça, não mostre para ninguém, mas faça a caridade com que aquela pessoa se sinta melhor, né? Aquela pessoa que você está fazendo a caridade, certo? Eu achei aquilo ali um teatro assim de tão mau gosto, uma mulher lavando o pé da outra, né, são da igreja, e os pés limpinhos ali, se tivesse cheiro no vídeo, dava para sentir até o perfume dos pés dela, né? E Jesus não quer fazer o ato dele de lavar os pés, né? Não quer dizer isso. O ato dele de lavar os pés quer dizer sacrifício, quer dizer andar pela porta estreita, né? Aquele pé já calejado, né? Aquele pé bem sujo de estar andando todo dia, né? Aquele pé que tem
um odor muito forte, sabe? É isso que Jesus quer passar, né? Eu pego o seu pé, eu lavo o seu pé, né? Em forma de humildade, né? Em forma de, né? de eu, né? Estar querendo te passar, né? Fazer algo por você, né? Passar alguma coisa de caridade. Então, a gente vê muita coisa aí nas redes sociais e a gente tem que filtrar muito, né? Filtrar muito as redes sociais, porque as redes sociais, quanto mais like tem, melhor, né? E na vida real não é assim, né? Na vida real, quanto mais o bem você faz, é melhor. Então, a gente está com as redes sociais aí como ferramenta. Eu sempre digo assim, as redes sociais são uma ferramenta, né? Você tem uma faca para cortar o pão, mas muita gente usa a faca para matar as outras pessoas. É que nem aconteceu, você tem um machadinho para cortar a árvore, mas, né? Pessoas aí usaram o machadinho, né, para matar crianças. Então a gente tem essa concepção de tudo é uma ferramenta, né? Mas nós temos que usá-la, a ferramenta, né, sempre para o bem, né? Então, por exemplo, você abre o Facebook. Se você, por exemplo, abrir o Facebook, eu posso ver a sua personalidade só, né, no que o Facebook vai começar a te mandar. Tem pessoas que o Facebook começa a mandar só palestras, só vídeos espíritas. Tem o YouTube, né? O YouTube só te manda vídeos de palestras, vídeos de ensinamentos da doutrina espírita, vídeos do amado Mestre Jesus. Mas tem outros que, né, procuram UFC, as brigas. Tem outros, né, que procuram mais aí coisas não tão elevadas. Então depende muito de você usar a ferramenta para o bem, né? Então é muito disso. Então a ferramenta é isso aí, todas as ferramentas estão aí para nós usarmos para o bem, né? E não para querermos likes, né? O meu maior like, eu fazer a caridade para uma pessoa, eu recebo um like, sabe de quem? Lá de cima, né? Do amado Mestre Jesus. Esse like aí, ele fica para a eternidade. Você pode aí desencarnar que esse like fica para a eternidade. Vamos lá então aí nos conceitos do amado Mestre Jesus que ele está nos trazendo, né? Então andar pela porta estreita é o sacrifício, andar pela porta larga é a zona de conforto. Então saia da zona de conforto, né? Ande aí na estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Certo? Mais um conceito que o amado Mestre Jesus estava passando para os apóstolos que a gente pode passar também aqui para a nossa vida, né? Não penetrareis, né, nos centros de discussões estéreis, que nada aproveita as edificações do verdadeiro reino do coração sincero e do esforço. Ide adiante das ovelhas perdidas da casa do meu Pai, que encontram em aflição e desterradas de seu divino amor. Então aqui o amado Mestre Jesus está dizendo no que não precisa tu ficar discutindo com as outras religiões quem é a religião certa, quem é a religião errada. Então se não fique, né, não fique nas discussões. Então não fica aí discutindo com as pessoas em prol de religião, certo? Então é um ensinamento que o amado Mestre Jesus: ide diante das ovelhas perdidas da casa do meu Pai, que se encontram em aflição, voluntariamente desterradas de seu divino amor. Se você perguntar para né, é fantástico, se você perguntar, né, para um criador aí de ovelhas, se uma ovelha se desgarrar, tu tem 100 ovelhas, se uma se desgarrar, você deixa ela para trás, né, ou vai atrás delas? Todos, né, todos, né, os criadores de ovelhas aí, eles vão dizer que vão atrás daquela desgarrada. Então essa aí que é o conceito, né, que nós temos que ir diante das ovelhas perdidas, né, e da casa do meu Pai. Porque o conceito aí de o filho pródigo, né, também com o ensinamento do amado Mestre Jesus passando em conhecimentos, né? Então o filho pródigo, né, o filho ele quer sair da casa do pai dele, né? Então ele quer sair da casa do pai e pede aí o dinheiro da herança para ir embora, e o pai dele dá, né? O pai dá a herança e esse filho se vai embora, né? E anda pela porta larga aí da vida
regado aí a mulheres, regado a bebidas, né, a festas. E passa um tempo, né? Passa aí um tempo, um bom tempo, né? E aquele pai, né, com outro filho, aquele filho, né, obediente, aquele filho trabalhador, esforçado, né? Vê diante dos seus olhos, lá diante, aquele outro filho desgarrado e voltando, né? Voltando para casa para casa do pai dele de volta. E aquele pai sai correndo em direção ao filho com os braços abertos e aperta, né? E depois mata aí um novilho e faz um festão. E aquele outro, o irmão dele, né, diz: papai, mas eu fiquei aqui com o senhor todos os anos em que o meu irmão aí gastou dinheiro, e agora ele vão e tu faz uma festa que tu nunca fez para mim, né? E esse aí que é o conceito, né, do amado Mestre Jesus. O pai dele fala: meu filho, mas você sempre esteve comigo, né? O seu irmão, pensei que já estava até morto, ele volta de volta aí para os braços, né, para os nossos braços. Então esse é o conceito da ovelha desgarrada, né? Então nós temos que ir em direção àquelas pessoas que estão fora aí, né, dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Nós temos que ir em direção a essas pessoas que necessitam. Nós temos que ir em direção a essas pessoas que mais necessitam da nossa palavra de amor, de carinho, de conforto, de afeto, de atenção. Então isso aí que nós temos que ir, né? E não ficar discutindo coisas inúteis na nossa vida, né, que não nos levam a lugar nenhum. Não adianta eu discutir com o evangélico, querer que o evangélico seja espírita. É melhor o evangélico ser um bom evangélico, né, do que ele entrar aqui na doutrina espírita e não ser um bom espírita. Não adianta aí um umbandista vir para a doutrina espírita e não ser um bom espírita. O umbandista, né, ele gosta aí, né, do conceito da Umbanda para ele, né? E, gente, a doutrina espírita, ela é maçante, né? A doutrina espírita, como o Raul Teixeira diz, não é para quem quer, para quem aguenta a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é maçante, tem que ler muito livro, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. E quem não faz isso não é de fato, né, espírita. O verdadeiro espírita é aquele que, né, ele vai ao encontro do verdadeiro eu, do verdadeiro homem de bem. Quando se diz homem de bem, é a pessoa, né, de bem. Mas para tu ser uma pessoa de bem, para ser um homem de bem, tu tem que estudar bastante, tem que ser, né, tem que ter um conhecimento muito grande para tu evoluir moralmente e intelectualmente também, certo? Mas as pessoas, elas não querem, né? Elas querem mais as portas largas, né, de ver um filme, de ver um vídeo, de ler um livro romancista, né, da doutrina espírita, mas não quer pegar as 5 obras básicas, né, a codificação de Allan Kardec, para estudar, né? Primeiro você lê, depois você estuda, mas não querem, é muito maçante. Não quero isso, é muito maçante, né, me dá sono. Então esse aí que é o conceito da doutrina espírita. Nós aqui dentro da doutrina espírita nós temos, né, dentro da doutrina espírita nós temos muitos ditos espíritas, mas que não são espíritas. O que mais tem dentro da doutrina espírita são os católicos espíritas, né? É uma terminologia aí que não existe, é claro, né, católico espírita. Mas tem muito católico que ele gosta da doutrina espírita, mas não é espírita porque, né, não estuda a doutrina espírita. Para você ser um verdadeiro espírita, você tem que estudar as obras, você tem que ter o conceito, né, das obras, você tem que colocar aquele conceito em prática na sua vida, e você tem que, né, pelo menos saber, né, o que se embasa a doutrina espírita, né, o que a doutrina espírita nos mostra para nós desenvolvermos aí, né, um crescimento moral e um crescimento, né, também intelectual. Então muitas pessoas, elas não querem isso. Elas pensam que viu o filme Nosso Lar e já sabe de tudo, já sabe do umbral, já sabe, né, da colônia espiritual Nosso Lar, então já sabe de tudo. Lembrando que a colônia espiritual Nosso Lar, ela é da década de 30, viu? Da década de 30, naquela época ela era uma das colônias mais evoluídas que tinha naquela época. Hoje, né,
as colônias em 2023, imagina a tecnologia que elas não têm. A gente nem imagina, né, o que tem nas colônias mais evoluídas aí da órbita terrestre, né, em cima da órbita terrestre. Então imagina, na década de 30 já tinha tudo aquilo ali, né? Então, e dentro da doutrina espírita tem lá né, no livro, diz ali também, que dentro, no filme não diz, referente aí, né, aos seres da natureza, né? Então, dentro do livro, no nosso lar, diz aí os seres da natureza também, certo? Que no filme não tem. Então, a gente tem que, né, evoluir em conhecimento, e a gente só evolui em conhecimento se a gente começa a estudar a fim, certo? Então, o conceito que o amado Mestre Jesus está nos passando é que não fiquem discussões estéreis que não vão te levar a lugar nenhum. Vá onde tem as pessoas que mais necessitam da palavra, né? Chega naquelas pessoas e passa a palavra para elas, uma palavra de conforto, de amor. E se tu tiver o conhecimento para, né, para mostrar para ela qual que é né, o caminho a seguir, é fantástico. Aqui o lema do Centro Espírita Ponto de Luz, né, quando você chega aqui, o lema do Centro Espírita, nós temos 3 palavras aí, né? 3 palavrinhas básicas referentes aí ao Centro Espírita Ponte de Luz Chico Xavier. É um hospital do espírito, né, das almas, que é acolher, consolar e esclarecer. Então a gente acolhe as pessoas, né? A gente consola elas com a palavra, né, e esclarece. Então são os três alicerces aqui do Centro Espírita Ponte de Luz Chico Xavier, os 3 alicerces, né, as palavras-chave, né, que é acolher, consolar e esclarecer. Mas para você esclarecer, você tem que ter aí o conhecimento, né? Então por isso que eu digo, dentro da doutrina espírita, para você ser um verdadeiro espírito, né? Então aí, trabalhar no hospital do espírito, você tem que também, né, aconselhar, consolar, né, e esclarecer, né? Então acolher, consolar e esclarecer. Então você só esclarece, né, as pessoas com o estudo. Então o estudo também ela faz muita diferença. Então quando Jesus diz, né, que você tem que ir às pessoas desgarradas aí, então essas aí são as pessoas que o amado Mestre Jesus está nos dizendo. Vá naquelas pessoas que mais tenha sede de palavras, e não fique aí em debates estéreis aí que não vai te levar a nada. Reunir convosco todos que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos na sombra do crime ou das desilusões ingratas. Muito bom, né, essa passagem do amado Mestre Jesus, dizendo para nós ressuscitarmos, né? Ressuscitar aquela pessoa que já está morta, né? Ela está viva, ela está viva em organismo, né? Em corpo físico está vivo, mas em espírito ela está morta. A gente sabe que o espírito não morre, né? Eu estou dizendo que a pessoa está apagada, né? A pessoa não tem mais aquela luz, ela está apagada. Então, por ela indifere estar aqui, né? Ou já ter partido dessa vida. Então você tem que ir nessas pessoas, né? Ressuscitar os que estão mortos na sombra do crime ou das desilusões ingratas do mundo. A gente sabe que muitas pessoas já, né, elas têm os pensamentos aí de destruição, né? Que elas são as pessoas que elas pensam em se matar. E hoje em dia a gente sabe aí que as pessoas que mais têm crescimento seria isso, né? As pessoas cometendo suicídio. Muitas pessoas que a vida elas não têm esse alimento, né, espiritual, então ela se torna uma pessoa que, né, vazia por dentro. Então para ela nada faz diferença. Por quê? Porque a vida dela é o material, a vida dela, né, ela vive só pelo material. E quando acaba, né, aquilo ali não tem mais nada não tem um porquê viver. Então isso aí que é o que o amado Mestre Jesus ele diz, né? Então vai naquelas pessoas que mais precisam de você, da palavra, né? E ressuscita ela, traz ela de volta para a vida. Como que eu vou trazer uma pessoa que está, né, já não tem? Porque assim, eu vejo muitos também das pessoas, mas eu sou ateu.
né? Muitas das pessoas, né? Por exemplo, se a doutrina espírita não existisse, eu ia ser ateu também, né? Porque os deuses que foi me passado, né, das outras religiões não é um Deus, né, que é um Deus fictício, né? É um Deus aí que eu não acredito na realidade, né? E o Deus que foi me passado pela doutrina espírita, esse sim, esse Deus aí, ele se torna, né, racional, né? Então, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, o Allan Kardec faz aos espíritos, né, ele pergunta que é Deus, ele não pergunta o que e nem a quem, porque se ele perguntasse o que é Deus, Deus seria uma coisa, e se ele perguntasse quem é Deus, Deus seria, né, alguém. Então ele pergunta que é Deus. Olha só que pergunta inteligentíssima, né, que só alguém que estuda muito, tem um conhecimento muito aprofundado, né, pode fazer essa pergunta. Eu fico imaginando se fosse eu, Allan Kardec, tivesse que fazer pergunta por os espíritos, as perguntas, né, por mais que eu já estudei na minha vida, as perguntas seriam banais, né? Então teria que ser, né? Então até essa passagem do Allan Kardec, né, na doutrina espírita, teria que ser com uma pessoa evoluidíssima, né? Não tão moralmente, mas intelectualmente teria que ser uma pessoa evoluidíssima, certo? Teria que ser uma pessoa muito evoluída. Então, se, por exemplo, eu tivesse, né, na situação do Allan Kardec, a doutrina espírita não existiria, né? Porque as perguntas que eu iria fazer, mesmo com pouco conhecimento que eu tenho, seriam tão banais, né? Não chegaria nesse nível de perguntas. Então, na primeira pergunta, né, o Allan Kardec pergunta aos espíritos que é Deus, né? Que é Deus. Então é fantástico, né, as perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos, porque são perguntas de uma evolução intelectual tão grande, né, que só poderia ser mesmo um estudioso, né, e na realidade ele não era nem religioso, né, porque ele era cientista, então ele se baseava em fatos, né, que teriam, né, que ter ali algo por trás, né? Então teria que ser alguma coisa mais palpável assim, ou racional, né? Muito mais racional, né, na realidade. Então, que é Deus, né? Então as outras religiões, elas nos trazem aí um Deus, né, fictício, que para mim, desde que eu era criança, estudava em colégio adventista, me passavam um Deus que não condizia, né, com a realidade. Então a doutrina espírita, se não existisse a doutrina espírita, eu seria ateu, com certeza, não acreditaria em Deus, não acreditaria em outra coisa, mas Deus mesmo não, né? Então é bom a gente ter um conhecimento para aquelas pessoas que falam, eu sou ateu. Mas por que tu é ateu? Eu quero entender, né, o porquê que você é ateu. E a gente tendo conhecimento, a gente trocando ideia e conversando, a gente coloca pelo menos uma pulguinha atrás na orelha daquela pessoa que se julgava ateu ou ateia, né? Então a gente pode colocar uma pulguinha atrás ali e mostrar e apresentar um outro Deus, entendeu? Um Deus que pra gente é tão, né, é tão grande, e a nossa inferioridade intelectual e moral é tão pequena que não tem como a gente definir Deus, né? Não tem como tu falar que Deus é assim, Deus é assado, Deus mandou fazer isso, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai fazer isso por ti, sabe? Não tem como, gente. A gente é tão pequeno diante de Deus que não tem como a gente definir Deus, né? E as pessoas aí já, né? O meu Deus vai te dar uma casa, o meu Deus vai te dar um carro, como se casa e carro, né, fossem prêmios para Deus. Isso aqui nada mais é do que matéria que vai se, né, ou corroer ou vai enferrujar. A matéria não vale de nada, certo? E Deus, né, já está preocupado, Deus vai preocupado em te dar uma casa, então assim, ó, sabe, os conceitos de Deus dentro das outras religiões não, né, a meu ver, né, no meu conhecimento, não bate, sabe? A gente não chega naquela, né, não te sacia, né, o conhecimento, sabe? Então esse que é o ponto, né? Sempre vai ficar uma vírgula, né? Mas por que aquilo, sempre vai ficar uma vírgula. Então Deus na nossa concepção, né,
ele é imaterial, né? Imutável, ele é imaterial, sabe? Ele está em todos os lugares, né? Então ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo. Então ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então ele sabe de tudo, está em todos os lugares, né? E ele não tem um ser igual ou maior a ele. Então Deus, né? Ele é eterno, né? Não teve começo e não tem fim. Mas são também fundamentações, né? Para a gente começar também a debater, né, em relação a isso. Por exemplo, Deus, ele é onipresente, está em todo lugar, mas aquele lugar que está cometendo um crime lá, está acontecendo um crime, e ele está lá. Por que ele está deixando aquele crime acontecer? Porque se ele é todo bondade, todo amor, né? Por que ele está deixando aquele crime acontecer, sendo que ele está lá? Porque se ele é onipresente, ele está lá, ele é onisciente, ele sabe o que está acontecendo, né? E ele é todo amor e bondade. Então essas questões, filosoficamente falando, né, tu tem que estudar a fundo a tua doutrina, porque senão tu já vai falar amém e vai ser como se fosse todas as outras religiões. Só diz amém pro pastor, lá pro padre, deu, tá tudo certo, né? E vai para casa sem saber quase nada que, né, essas pessoas estavam falando. Então a doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento, do conhecimento. A doutrina espírita se baseia em ciência, filosofia e religião, né? Dentro da ciência, né, as contestações aí, elas são debatidas e a ciência aí vai, né, conforme ela vai evoluindo, vai explicando também. A filosofia nada mais é do que pergunta, né? O ser sempre, né, depois que ele veio e reencarnou num corpo aqui na Terra, ele já começou a filosofar, começou a perguntar os porquês disso, porquê daquilo, porquê disso, porquê daquilo. Então a filosofia ela está muito impregnada dentro da doutrina espírita, só que, né, não tanto quanto deveria estar dentro dos espíritas, entendeu? Então tem muito espírita aí que, né, não tem o conceito da doutrina espírita em relação à filosofia. Então não quer perguntar porque não quer saber, porque tem que procurar, né? E deixa quer ficar na porta larga porque é a porta aí da zona de conforto, sabe? Então tudo leva, uma coisa leva a outra, uma coisa leva sempre a outra. Vamos lá então, mais aí com os conceitos do amado Mestre Jesus. Lembrando, né, que eu sou o Everton Batista, faço parte aqui do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que fica na rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, aqui em Torres, Rio Grande do Sul, certo? Mandar todos aí um grande abraço a todos que estão aqui comigo nessa live, né? A Edmota aí também, o Edivan Francisco Andrade, a Márcia Gades, a minha mãe Jussara Batista, a Cristiane Alves aí, daí a todos também que vão ver essa exposição aqui, essa live depois que vai ficar gravado, certo? Gente, vamos pegar o link depois aí, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar, já tem o link ali em cima. Compartilha aí essa live, certo? Compartilha nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Compartilha aí para mais pessoas também estarem ouvindo, né? Então essas palavras. Esclarecem todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais, esse aqui é fundamental, né, gente? Jesus está falando, tá? É Jesus que está falando, não sou eu, não. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não junteis aí o supérfluo em alforjes, túnicas ou percatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes. Buscai a saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os quais sejam dignos até vos retireis, quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Mas aqui eu já passei um pouquinho, vamos lá então aqui, ó. Então, não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas. Jesus falando para os apóstolos, né? E a gente vê as igrejas hoje aí com os padres, pastores, todo engravatado, os padres com umas túnica branca cheia de coisa dourada,
Mas Jesus não está dizendo para não exibais aí ouro nem prata em vossas vestimentas? Jesus não está dizendo que o reino dos céus aí reserva os mais belos tesouros para os simples? Daí eu vejo as pessoas nas outras denominações religiosas, né? Com vestimentas aí, né? Enfim, parece, né, um ser de outro planeta, sabe? Parece um ser que veio do céu aí, tá dando a palavra e o testemunho. Jesus não disse, né, para ser simples, para não ajuntar o supérfluo em alforjes, túnicas ou percatas. Ele está dizendo para não juntar o supérfluo em alforjes, túnicas ou percatas. Daí tu vê aquelas religiões aí passando, que nem tinha o Tintone lá atrás, lá, né? Passando o chapeuzinho para arrecadar dinheiro, sabe? Então, se você pegar os conceitos de Jesus, você vai ver que Jesus não fundou nenhuma religião que está hoje aqui no planeta Terra. Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica, ponto. A Igreja Católica Apostólica é a Igreja dos Apóstolos para todos, né? Então Jesus está dando aqui os ensinamentos de como os apóstolos deveriam seguir a partir dali, entendeu? Jesus está dizendo, agora vocês vão, né, e vocês levem esses ensinamentos com vocês, né, depois, e façam isso que eu estou falando, né? Então Jesus está dizendo, quando você entrar em alguma aldeia e saber quem deseja aí os bens do céu com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os quais sejam dignos, até vos retireis aí, né? Mas quando você chegar naquela casa e não quiserem ouvir a palavra de Deus, então você sai daquela casa, né? Sai sacudindo, pois, as vossas sandálias. Então quando Jesus diz sai sacudindo as vossas sandálias para tirar aquela terra, não está dizendo amaldiçoando, mas tem gente que diz, né? Vou tirar essa terra daqui porque essa terra é maldita. Não, Jesus não está dizendo isso, não. Jesus está dizendo assim, ó, sacudindo, pois, vossas sandálias, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminar de alheia iniquidade. Que em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença e sem a sinceridade do coração. Então Jesus está dizendo aqui, ó, presta atenção, olha só. Jesus está dizendo aqui para os apóstolos, né, que virá dias em que menor rigor haverá para os grandes pecadores do que para os quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença. Então Jesus está dizendo aqui, ó, aquelas pessoas que estão passando a palavra de Deus, né, com o intuito de arrecadar monetariamente dinheiro, né? Ou também tem aquelas pessoas que abrem aquelas igrejas aí, né? E só pelo fato de passar a palavra e ser mais do que as outras pessoas. Então está dizendo Jesus aqui que essas pessoas, elas vão ter aí um rigor muito maior do que, né, do que o maior pecador, que os grandes pecadores, no caso. Então essas pessoas aí que passam a palavra para ganhar dinheiro, passam a palavra para aumentar a soberba, aumentar o orgulho, elas vão ter aí, né, mais rigor do que os grandes pecadores. Então a gente já começa a imaginar, né, que tem muito mais pecador dentro da igreja do que fora, né? E a gente sabe, né, que as pessoas, muitas pessoas, elas estão, né, milionárias, estão cheias do dinheiro, estão cheias e Jesus, ela está dizendo justamente ao contrário, né? Saia só com a roupa do corpo, né, que o alimento Jesus vai te dar dignamente, certo? Então essas pessoas, elas estão com, né, vão ser julgadas muito mais do que os maiores pecadores. Jesus está dizendo aqui que também que vos envio como ovelhas ao encontro dos lobos, recomendando-os que tenham a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Pois dos homens nossos irmãos, porque sereis entregue aos seus tribunais e sereis acertados nos seus templos suntuosos, de onde está isolada a ideia de Deus,
sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunharem aí a minha causa, né? Então Jesus está dizendo, essas recomendações aí de Jesus, né? Jesus está dizendo que aquela pessoa que se anda no caminho do bem, ela vai passar aí por várias situações, né? E essas pessoas que vão passar por várias situações vão perguntar, mas por que comigo, se eu ando sempre, né? Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa que acredita em Deus, faço bem, faço a caridade, mas é justamente, meu amigo e minha amiga, com você, né? Que a vida vai ser tortuosa, que a vida vai ser, ela vai te colocar em situações para te, né? Ver se você aprendeu. Nós estamos aqui para aprender. Então você primeiro estuda, né? Faz ali, antes da prova faz um resumo, e na prova que a gente vai ver, né? Então as pessoas aí, mas por que comigo? Por que comigo? Claro que tem que ser contigo, porque tu está evoluindo. Então aquelas pessoas que, né, mais têm mazelas aqui na vida, aquelas pessoas que mais passam por provações, essas pessoas aí, é contigo mesmo que tem que acontecer, porque você está evoluindo, você está passando por uma prova, entendeu? E a gente não chega, né, do átomo ao arcanjo sentado no sofá, né, vendo novela ou jogando videogame ou vendo futebol, ou a gente não passa do átomo ao arcanjo também, né, ficando na internet vendo coisas fúteis. Então a gente passa do átomo ao arcanjo, né, com todas as coisas que acontecem na nossa vida de percalços, né? Então as coisas que acontecem na nossa vida, por que comigo? É contigo mesmo, porque tu está, né, evoluindo. É contigo mesmo porque tu está sendo uma pessoa melhor, tu está sendo lapidada. Então Deus está te lapidando, Jesus está te lapidando para tu ser uma pessoa melhor. Então quando a gente pega uma pedra e começa a lapidar ela, né, parece que se eu fosse uma pedra, né, metaforicamente, né, falando, né, a pedra sentiria muita dor, né? Como se tu estivesse esculpindo uma estátua de mármore, aquelas estátuas lá de Michelangelo que são perfeitas. Eles pegam pedra bruta e vão ali, né, vão fazendo aquela estátua, né, e quando chega no final a gente vê, né, que é belíssimo. Então passou por um processo ali árduo, né? Então para você chegar do átomo ao arcanjo, né, é muito processo doloroso, certo? E Deus aí, né, Jesus ainda fala para os discípulos, para os apóstolos, que nos caminhos humanos que vos acompanhe o meu pensamento, eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, e nem o servo mais que o Senhor. O que vos ensina em particular, difundiu publicamente, porque agora escutais aos ouvidos, será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalha pelo reino de Deus e não tem mais o que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temer antes dos sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no drama da consciência. Jesus está dizendo aqui no comecinho, né, dessa explanação, né, ele está ensinando, né, não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o Senhor. Então, se Jesus passou pelo Calvário, Jesus passou por tudo aquilo ali, tu é mais do que ele. E as outras religiões, né, tem religiões que dizem, né, que Jesus passou por aquilo ali, agora tu tá com a tua conta zerada. Não, né? Não pode, né? Jesus passou por aquilo ali para mostrar para você, né, que o espírito não morre, o espírito ele é imortal. Então ele passou por todo esse processo doloroso para mostrar que o corpo perece, mas o espírito ele resplandece. E Jesus também está dizendo aqui aos discípulos, né, que ninguém é mais que o mestre, o servo nunca vai ser mais que o mestre. E você fica reclamando, né? Que não sei o que, E Jesus que passou por tudo aquilo ali, passou pelo Calvário, né? Jesus que foi crucificado, Jesus que foi humilhado, Jesus que foi espancado. É você mais que o mestre? Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, né? Eu vim para a terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o Senhor. Então ele está dizendo que tudo que acontece na tua vida, não reclama. O que está acontecendo na tua vida não é nada.
não é nada pelo que ele passou, né? Tudo que aconteceu na tua vida não é nada, não reclama, agradeça sempre a Deus tudo que acontece na tua vida, porque isso, né, nada mais é do que uma escada que te leva aí para um andar acima, entendeu? Então Jesus está dizendo, né, que tem pessoas que reclamam tanto, mas se as pessoas elas se acham mais do que ele, mais do que Jesus, que passou por tudo, então por que Jesus passou por tudo aquilo ali? Jesus poderia vir aqui no planeta Terra, né, trazer aí 12 anjos com ele, 12 anjos, fazer o trabalho dele na porta larga, bem tranquilo, passar a palavra e falar: agora vocês, os anjos aí, vocês não preciso nem ensinar vocês, né? Vocês já sabem tudo, então vocês passam aí para esse povo aí que é bárbaro, passa a palavra para eles, né? E depois eles que se viram. Jesus não fez isso. Jesus passou pela porta estreita. Jesus nos ensinou que todas as circunstâncias da nossa vida são para o nosso aprendizado, são para o nosso bem. E Jesus nos disse, né? Você quer ser mais do que eu sou o teu mestre. Tu quer ser mais que eu? Eu passei por tudo isso aqui. Tu está reclamando ainda disso aí? Isso aí. Jesus, eu acho que na realidade, assim, sabe? Jesus não, né? Mas os espíritos mais evoluídos que estão aqui com a gente, aqui, né? Como nossos mentores, eles devem rir muito da gente, né? Eles devem rir muito. E eles devem falar: mas que criança mimada essa aí, hein? Olha só, cara. Essa criança é muito mimada. Tá chorando por essa coisinha de nada, mas é brabo. Eles devem falar isso, né? Porque a gente é ridículo, né? Nós somos ridículos. Nós somos crianças espirituais. Nessa concepção que eu digo de ridículo, né? Quando tu vê aquela criança mimada ali de 2, 3 anos e o pai não faz nada, aquela criança se joga, não é ridículo aquilo ali? Aquilo ali não é ridículo, entendeu? Nós somos ridículos a esse ponto, de qualquer coisinha chorar, qualquer coisinha reclamar, qualquer coisinha, sabe? Então eu fico vendo os nossos mentores espirituais que são mais evoluídos que a gente, eles riem a todo momento da gente, né? E eles devem rir entre eles. Olha só que criança mimada que é essa tua aí, ó. Sabe? Então essa concepção que eu tenho dentro da doutrina espírita, né, das pessoas que reclamam, né, só reclamam, são ridículas as pessoas que só reclamam. Por quê? Porque são mimadas, são crianças espirituais mimadinhas. Então a gente tem que ter na nossa bagagem, né, todos os percalços da nossa vida. Nós temos que ter na nossa bagagem todas as nossas perdas, né, para nós colocar na nossa mochilinha, e quando a gente for daqui para outro plano, a gente ter aquilo ali como argumento de crescimento espiritual, né? Nosso mentor vai chegar aqui: meu gurizinho, minha gurizinha, chega aqui, o que tu aprendeu lá na escolinha? Daí tu abre a tua mochilinha e tu vai mostrar aqui: ó, aprendi isso aqui, ó, aprendi a ler de A, B, C, D e E, ó. Aprendi a contar 1, 2, 3, 4, 5, como minha filha de 2 anos e meio faz. Já conta até 10 e ela sabe sabe as vogais, pelo menos. É isso que nós vamos mostrar para eles, para os nossos benfeitores lá no outro plano. E a gente aqui na Terra, a gente já pensa que a gente é evoluidíssimo, né? A gente pensa que a gente, né, já sabe de tudo. A gente não sabe de nada, gente. A gente, quanto mais aprende, mais a gente tem a noção que a gente não sabe de nada. Nós somos crianças espirituais, entendeu? E nossos benfeitores, eles devem rir da gente a todo momento, porque a gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo, eles devem rir. Eles devem nos achar crianças mimadas, né? Então o conceito do amado Mestre Jesus aqui para os apóstolos, eles nos dá uma noção, né, de como a gente deve nos portar, né, aqui na Terra, entendeu? Então é uma noção. Então as recomendações de Jesus foram ouvidas com... Aqui tem agora, né, um resumo, né? As recomendações de Jesus foram ouvidas como se o tempo tivesse parado para aqueles companheiros presentes na singela casa de Simão Pedro. O semblante de todos passava a nota íntima de alegria e da esperança dos apóstolos, que iriam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino de Deus. Os corações estavam repletos de júbilo através da tarefa messiânica dos apóstolos, e a chama da Boa Nova se propagou como uma grande faixa de luz e chegou nos corações dos homens de boa vontade, os ditos evangélicos do Senhor, registrados em pergaminhos e papiros. Teve o pioneirismo como publicado em Mateus o Levi,
que escreveu entre os anos de 50 e 55 depois de Cristo. Adiante, Marco, sobrinho de Bernabé, vendo as maravilhosas narrações dos apóstolos, Pedro escreveu entre os anos de 55 a 62 depois de Cristo. Lucas, que trabalhava aí como médico em uma grande embarcação, ainda muito jovem, em uma de suas viagens, ouviu as citações de Paulo de Tarso e sensibilizou-se com as novas revelações. Passado 2 anos, Lucas teve novo encontro com Paulo e a partir daí se dedicou à doutrina cristã. Lucas, através dos relatos do próprio Paulo, através de visitas ao seu lar em Éfeso, escreveu o Evangelho de 63 a 67 depois de Cristo. E João, após o período de reclusão na ilha de Patmos, escreveu o seu Evangelho místico nos anos de 96 a 104 depois de Cristo. Todos os apóstolos, todos sofreram martírios para que, os evangelhos aí fosse o roteiro seguro de iluminação, para que a humanidade visse as trevas de ignorância e desamor que predominavam nos tempos de César. E não só de César, depois aí predominou por muitos e muitos anos e até milênios, com o dito aí a Igreja de Jesus. Então é bom salientar, a gente estudar as outras religiões para a gente ver aí, o que aconteceu aí na era negra da humanidade, que as bruxas morriam em fogueiras nas praças em frente a toda a população, porque aqueles que discordassem da igreja, eram tidos aí como bruxos e mortos em fogueiras. Então por isso que a gente tem que estudar, estudar todas as religiões para ver qual que é a religião de Jesus. Qual que é a religião de Jesus? Qual religião Jesus fundou? Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica e ponto, Católica Apostólica quer dizer a Igreja dos Apóstolos para todos. Jesus não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana foi aí fundada por Roma, foi fundada por Constantino, que era o imperador de Roma. Então aí foi fundada não, por Jesus. Então a gente tem que estudar muito os conceitos, estudar a Bíblia, estudar as passagens bíblicas, Na Bíblia, se tu estudar a Bíblia, ela sai sangue, porque Jesus mata todo mundo, E todo mundo mata por Deus, Não Jesus diz, por Deus mata todo mundo, E todo mundo mata por Deus. Então a gente tem que estudar, aprender os conceitos, para depois a gente, ter o discernimento de saber, olha, isso aqui não é certo, isso aqui é certo. Certo? O certo é que eu estou indo embora, Esse aqui é o certo, estou indo embora nessa noite agora, 19 horas e 33 minutos, noite de terça-feira. Deixo então aqui o meu tempo, a doação do meu tempo, a doação de um pouco do conhecimento que eu tenho, a doação aí das palavras, que possa essas palavras chegar às pessoas que mais necessitam. E com certeza, se essa palavra chegar a uma pessoa apenas, que necessita, e essa pessoa aí for agraciada com as bênçãos do amado Mestre Jesus e ter essas bênçãos para uma melhora de vida, uma melhora aí de uma melhora de vida espiritual, eu já dou por satisfeito aí esse tempo doado para a espiritualidade. Certo? Lembrando que eu sou Everton Batista, trabalho aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que fica na rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, aqui em Torres. Todos aí tenham uma noite abençoada, E que o amado Mestre Jesus aí jogue em chuva de bênçãos aí na sua vida, na sua família, em toda a sua existência. Próxima terça-feira, nós temos mais um tema, mais uma explanação. Compartilhe, a página do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, tem a coluna Momento Espírita, então tem os vídeos. Então compartilha, a gente faz aí com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho para você, passar a palavra certa para as pessoas certas. Tenham a todos uma boa noite, fiquem com a graça do amado Mestre Jesus, muita paz e muita luz. Até